De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira às 11h30 da noite você nos assiste aqui nesse canal 24.1, que é o canal aberto, também no canal 22 da NET e nos canais das outras operadoras de TV, canal 324, aí tem o 695, ou seja, o canal da PUC TV está disponível para você assistir em diversos veículos, em diversos canais. E também no canal do YouTube da PUC TV Goiás, você assiste a esse programa e aos outros programas todos que já exibimos aqui. Lá tem todos eles, você pode assistir, pode baixar, pode compartilhar, né? E também dar sua curtidinha, mandar sua mensagem para nós. E nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. E hoje nós estamos fazendo aí uma série de debates com os candidatos ao governo de Goiás e hoje é o candidato do PSOL, Wesley Garcia, que está aqui conosco, professor Wesley Garcia. Sua esposa também é professora, eu vi na apresentação. Professora da rede estadual. Pois é. Então vamos falar de educação, né? Vamos falar de educação. Educação em Goiás. Como é que você, uma vez eleito governador de Goiás, pretende conduzir a educação em Goiás? Olha, a educação para nós ela é prioridade. É uma prioridade e até acreditamos e temos a certeza de que a partir do investimento em educação pública, você consegue desenvolver todas as demais áreas do estado de Goiás. Primeira ação nossa será devolver aos professores da rede a titularidade. A titularidade era uma gratificação que foi retirada há alguns anos pelo atual governo, pelo então governo do estado de Goiás. O professor tem a titularidade quando ele faz algum curso, né, de aperfeiçoamento, exatamente, de especialização, ele apresenta o diploma. E ele recebe e foi retirado essa titularidade. Foi retirado isso, é? Foi retirada a titularidade. E o mais estranho, professor Daniel, é que o governo criou uma coisa chamada bonificação. Ou seja, os professores do estado que não apresentarem atestado médico, que não forem à assembleia do sindicato, que não deixem de operar, de efetivamente estarem na escola, eles receberiam uma bonificação financeira. Bom, se o governo do estado pode pagar uma bonificação, ele pode incorporar enquanto salário. A nossa luta não é bonificar, é dar esse subsídio... Fazer a incorporação e devolver a titularidade. Para além disso, nós vamos também implantar no estado de Goiás a jornada ampliada. É importantíssimo para nós que o professor da rede estadual ele possa, no contraturno, as aulas, preparar, se capacitar, possa estudar, possa fazer todo um planejamento para dar mais qualidade no ensino, que a gente chama de jornada ampliada. Seria um horário efetivamente em sala de aula e o contraturno na preparação. Queremos também uma verdadeira gestão democrática nas escolas, mas não uma gestão mascarada, uma gestão que a comunidade escolar, pais, professores e estudantes possam eleger o seu diretor, o seu coordenador, possa eleger a sua equipe pedagógica que vai conduzir as escolas. E aí, se você me permite, professor, se o senhor me permite, nós vamos apresentar um novo modelo de escola. Nós estamos chamando de escola das politecnias, que é a escola de ensino integral. Só que não é aquela politecnia, aquele ensino politécnico tecnicista do capitalismo. Isso desde o ensino fundamental até o ensino médio? Da rede estadual. Da rede estadual. E isso tem um diferencial. Qual é o diferencial? As nossas escolas serão no modelo ovalado, os ovais, e elas serão equipadas com piscina, com um ginásio, com um galpão, se possível com uma padaria, aonde os estudantes no horário contraturno vão ter que fazer a produção. Eles vão produzir. Nós vamos ocupar os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Produção de... no horário contrário, nós vamos aplicar balé, pintura, música, práticas esportivas, natação. A padaria é para que os próprios estudantes possam produzir, por exemplo, a merenda escolar, vão estar auxiliando nisso, com uma horta comunitária. Isso é o princípio da politecnia, é um princípio socialista que trabalha, por exemplo, o homem na sua integralidade. Ou seja, o conceito da teoria e da prática. Nós vamos dar uma formação integral aos nossos estudantes, não só teórica, mas que o estudante possa ter todas as suas áreas de desenvolvimento sendo trabalhadas no espaço escolar. Nessa formação integral, inclui também formação espiritual? Religiosa? Nós defendemos a separação. A defesa do PSOL é uma escola pública, uma escola laica,
uma escola universal. Mas para Portanto, ser integral não teria que ter a dimensão espiritual, religiosa? não, porque a concepção de Deus e da religião, nós temos, aí sim, isso é o meu socialismo. É o socialismo que nós defendemos. Eu acho não, tenho uma concepção que as pessoas precisam ter a sua liberdade religiosa. E não é a escola que vai impor religião A, B ou C. Né? Sim, você tem, por formação, exemplo... Não, mas, professor, você pode ter um estudante muçulmano na escola. Sim, mas... Como é que você dá uma formação espiritual? Uma formação religiosa não tem que ser necessariamente evangélica ou católica. Mas o muçulmano, ele acredita em Deus. Mas, professor, a questão da religião, se a gente for com uma concepção histórica, a gente pode, por exemplo, trabalhar na escola enquanto grade curricular as concepções históricas das várias manifestações religiosas. Então, a antropologia do pessoal é uma antropologia mas não materialista. imposição. O ser humano, eles eu vou defender o MHD. Se circunscreve às potencialidades da matéria. Exato, né? Porque essa é uma visão materialista. É uma visão materialista. Porque radical, porque eu acho que nem Marx foi tão materialista assim. Não é radicalismo, não é não. Isso é a garantia da democracia. É a garantia do ir e vir. Os nossos estudantes, cada um, eles têm toda uma formação histórica. Eles possuem uma concepção religiosa. Não cabe ao Estado interferir nisso. Né? O que a nossa preocupação é a formação integral nas concepções de Antônio Gramsci, por exemplo. Gramsci, né? Então, veja bem, um grande pensador do século XIX, Immanuel Kant, alemão. Sim. Ele, que foi o grande mestre de Hegel, que foi grande mestre de Marx, e ele falava que realmente o mundo da religião, da Eles eram estética, idealistas, né? Da estética, da religião, não se circunscrevia ao mundo da ciência. Mas ele não negava a importância disso. Ele escreveu a Crítica da Razão Pura, sim, que é onde ele fala da ciência. O que é ciência? Que se resume ao mundo dos fenômenos, o mundo da matéria, espaço e tempo. Mas depois ele escreve a outra parte da obra dele, que é a Crítica da Razão Prática, onde ele fala, né, justamente e justifica a necessidade da religião, a necessidade da estética, né, a necessidade da cultura, sei lá, da ética, da moral. Então, muitas vezes, e isso Marx reconhecia, ele sabia disso. Certo? Muitas vezes a gente só leu Marx à luz da Crítica da Razão Pura de Kant. Desculpa eu entrar nessa discussão muito teórica num programa de debate eleitoral, mas isso é fundamental porque uma reflexão, concebendo Kant como um todo, abre espaço para a necessidade realmente de ter a ética, de ter a religião. E se a gente pensar que a ciência se resume, claro, a ciência que mede, a ciência que experimenta, é a ciência da Crítica da Razão Pura, que é a ciência da matéria, né? Mas Kant não vê que é o grande teórico, digamos assim, desses pensadores que vêm depois, inclusive do marxismo. Ele legitima a necessidade das pessoas ter uma dimensão. Ele mesmo era um protestante, um evangélico, né? Mas ele não circunscreve o campo. Não sei qual é a sua área, se é professor, qual é a sua área. Mas o campo da ciência é o campo da matéria. Mas o homem não se resume só em fazer ciência. O homem também resume em fazer estética, em ser moral. Professor, e também ter religião. Deixa... Primeiro que eu tinha que deixar claro, estamos entrando nessa parte mais teórica, mas deixar claro uma coisa. Marx não foi hegeliano. Ele teve contribuições de Hegel, mas mesmo os grupos hegelianos foram de um lado, os grupos marxistas, depois pós-Marx, com Engels, foi para uma outra concepção. Tanto que Marx chega a citar: a religião é o ópio do homem. Tem uma diferença. Aqui a gente não está falando da fé das pessoas. É até importante eu colocar: eu sou cristão. Sim. Sou cristão, pois sou eu estou querendo então unificar a sua alma, que a sua alma está dividida. Não está. Cuida da matéria. Não está. Eu sou cristão e não há. A gente não pode permitir que é isso. O senhor está pegando em Kant, eu poderia citar outros teóricos. Sim. O próprio Marx, acabei de colocar, ele não era hegeliano, ele foi muitas vezes perseguido pelos grupos ligados a Hegel. Ele fala que ele não era da fenomenologia e nem idealista. Não, ele era estudioso ele era de Hegel. Materialista. Ele estudou muito bem Ele Hegel. começou a partir de Hegel, mas depois ele mesmo fez crítica ao programa de Gotha lá na frente. Mas tem várias porque eles eram hegelianos. Exatamente. Não, Marx foi contínuo. O Marx do Manifesto do Partido Comunista,
ou dos manuscritos econômico-filosóficos é um, do Manifesto do Partido Comunista é outro. Quando ele vem escreve as 18 de maio de contribuições para a Luiz Bonaparte. educação, de Marx e Engels, contribuições para a educação. Marx não escreveu nada propriamente voltado para a educação. Quando você pega todo o bojo teórico, o arcabouço de Karl Marx e de Engels, você tira muita coisa da educação. E aí, dali você tira as politecnias que eu acabei de falar, que é a educação integral. Sim, só um minutinho, professor, só para concluir. E aí ele deixa claro o tempo todo, na formação integral do homem, você tem que separar, sim, a religião. Sim. O que interessa aqui para o nosso telespectador é que na sua plataforma de governo para a educação, não há espaço para a educação religiosa na escola. A escola vai cuidar das ciências, das atividades. Não é isso, não. O que eu estou afirmando aqui é que a religião tem que ser separada do Estado. O Estado, ele é laico. Isso. O governo do PSOL, o nosso governo, nós vamos receber todas as manifestações religiosas. Né? Agora, as manifestações religiosas, todas elas, mas os programas não de vão Estado ser não impostos. incluem atividade religiosa. Não vai ser imposto. Okay. Até porque a gente defende a diversidade, a pluralidade. Tá, e a educação superior? Porque o Estado também tem o UEG. Como é que você vai fazer com a UEG? Nós vamos fortalecer o ensino superior no estado de Goiás. Vamos fortalecer, equipando melhor o estado de Goiás, as universidades, vamos fazer concurso público, vamos rever as gratificações, nós vamos dar um espaço mais favorável para o trabalho dos mestres e doutores e vamos aproveitar o que eles possuem enquanto políticas de Estado para o ensino do estado de Goiás. Eles são muito pouco aproveitados na questão técnica. Vamos fazer o seguinte, esse assunto interessa muito a nós aqui também, da PUC TV. Nós vamos voltar um pouquinho sobre educação no próximo bloco e também vamos falar de saúde. Daqui a pouquinho a gente volta.